A gente conversa agora com o Kennedy Alencar, comentarista aqui da CBN. Tudo bem, Kennedy? Como vai? Boa tarde. Tudo bem, Nonato. Boa tarde para você e para os ouvintes. Kennedy, qual é o impacto político que a gente tem aí, não só dessa apresentação da denúncia hoje, detalhamento, mas também aí com esse cenário de um pedido de prisão de Lula, que segundo os promotores seria necessário, né, esse pedido para garantir a ordem pública, a instrução do processo, o Kennedy. O Nonato, a presidente Dilma Rousseff está no Rio de Janeiro, né? Está sendo informada aí agora sobre essa notícia no meio da tarde, uma avaliação ali de auxiliares de que eles consideram frágil esse pedido do Ministério Público de prisão preventiva e que não está claro ali uma motivação para justificar tal coisa, né? Há também uma avaliação de que fazer esse pedido a 3 dias das manifestações pode aí acirrar ainda mais os ânimos. Então, assim, certamente tem um impacto político muito forte, porque é a primeira vez que o Ministério Público pede a prisão do ex-presidente da República, do Lula, né? Enfim, é um momento muito complicado mesmo. E imagino, né, Kennedy, que o estrago político é gigantesco, né, não só para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como também para o próprio governo, não? Sem dúvida, o Lula é uma espécie de escudo político da presidente Dilma, né? Se ele sofre um dano político, isso de certa maneira também enfraquece o governo. Desde a semana passada, quando houve a Aleteia, a presidente e o Lula que vinham ali discordando a respeito de rumos do governo, e havia ali uma certa animosidade no entorno tanto do Lula quanto da Dilma em relação aos rumos do governo. Eles voltaram a se reaproximar para traçar uma estratégia comum de defesa em relação à Operação Lava Jato, ao que está acontecendo, né? Há hoje no Palácio do Planalto uma avaliação de que a Lava Jato coloca em risco o mandato da presidente, uma avaliação que ela não tinha, a presidente da República, até pouco tempo atrás, e que ela passou até agora. A gente tem que ver os desdobramentos disso, se a juíza vai aceitar, né? E se, por exemplo, isso pode ter um impacto e mudar aquela articulação do PT que pressiona pelo Lula no governo, né? Hoje havia um movimento muito forte para insistir novamente com o Lula para ver se ele toparia virar ministro, por exemplo, da Casa Civil. Já está se falando isso hoje em São Paulo, né? Então, é complicado, Leonardo. Eu acho que será muito... se o Lula vira ministro, ele perde por um lado, né? Porque pode parecer uma fuga em relação às investigações em Curitiba. Ao mesmo tempo, se ele vai para o ministério, ele reúne forças ali com a Dilma para tentar enfrentar a crise política econômica unido e assumir que isso vai ser uma luta política mais forte, né? Então a gente tem que esperar aí, acho que tem muita serenidade para avaliar o cenário político que vai acontecer, porque até ontem o Lula resistia. Mas você acha que ele agregaria força para lutar contra, por exemplo, a crise econômica? A crise política talvez, mas a econômica também, Kennedy? Olha, o Lula, quando foi presidente da República, ele aplicou uma política econômica que surpreendeu os conservadores. Então, mas o cenário não era outro? O cenário que eu digo até de força dele mesmo, efetivamente, né? Não era um momento tão terrível como esse. O cenário era outro. Agora ele pode trazer para o governo uma presença do Lula, alguns economistas, como o Henrique Meirelles, por exemplo, que foi presidente do Banco Central, que há um problema de confiança, né? A gente tem que ver, o Lula ultimamente, ele deu muitas declarações numa linha parecida com as políticas públicas que o PT quer implementar, que no meu entender são erradas, são políticas públicas que vão no sentido de agravar a crise, né? Tem que ver se uma vez no governo, se ele passaria a defender isso. Mas isso é uma especulação por hora, Nonato, porque como ontem ele resistiu à ideia de virar ministro, e o que estava na mesa era uma pasta de articulação política ou do Itamaraty, e havia uma ponderação
para ele, olha, há o risco de uma prisão, há uma perseguição, ele se sente perseguido, né? Esse é o argumento que leva para uma perseguição em relação ao senhor. Venha para o Ministério, porque isso teria um foro privilegiado e pode se defender no âmbito do Supremo, onde haveria um julgamento, digamos assim, mais isento na visão dos que defendem a saída do Lula para o governo. Mas eu acho que há complicadores. Vai transmitir uma ideia de que o Lula foge da investigação em Curitiba e agora, se ele vai para o governo depois de um pedido de prisão feito pelo Ministério Público de São Paulo, pode parecer uma forma de se blindar para fugir desse tipo de medida, né? O que tem de informação concreta até agora? Que o Palácio do Planalto considera frágil esse pedido de prisão preventiva do Lula, não vê motivo para ele, né? E acha que é irresponsável fazer isso a 3 dias das manifestações. Isso vai acirrar os ânimos, né? O Lula sofreu um desgaste político muito forte nos últimos tempos, mas ainda há uma parcela da população e uma base social do PT que o defende e que pode ter capacidade aí de ir para as ruas, se manifestar a favor dele. Do outro lado, há também um grupo muito significativo da sociedade brasileira que é contra o Lula, contra o PT, e no próprio mapeamento que o governo vinha fazendo nas redes sociais sobre a confirmação de presença nas manifestações, o próprio governo admite que deverá haver muita gente nas ruas no domingo agora, né? Então a gente tem que analisar esse cenário com calma. Mas essa especulação sobre casa civil para o Lula voltou a circular hoje aqui em Brasília. E há prós e contras, Donato. Sem dúvida, sem contar que tem ainda o PMDB nesse ingrediente todo aí que está com um pé lá e outro cá, mas exatamente, o PMDB está muito preocupado, há uma ala do PMDB que acha que deveria se apostar no impeachment da Dilma para tentar viabilizar um governo do Temer, né? Essas conversas elas estão acontecendo com muita velocidade em Brasília. Ontem o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele teve com o Lula, depois ele teve com a Dilma e ele se reuniu de noite com senadores tucanos e do PMDB. Né? E muita gente no PMDB busca um apoio do PSDB para eventualmente apoiar um governo do Temer se esse cenário de impeachment se confirmar, né? O que a gente está vendo aí, Nonato, é uma escalada da guerra política no país, né? Isso é preocupante. Eu acho que deveria haver serenidade. Eu acho que o Ministério Público fazer uma denúncia contra o Lula e pedir a prisão preventiva dele na semana das manifestações, né? Uma investigação que começou em 2009, acho que poderia haver um pouco mais de cautela em relação a isso, ter aguardado as manifestações, porque isso é jogar gasolina na fogueira, né? O ministro Teori Zavascki, por exemplo, está analisando com muita cautela a delação do senador Delcídio do Amaral, a informação de que ele deve aceitar, homologar, né, essa delação premiada. Mas você não vê lá no Supremo o Teori Zavascki tomar decisões assodadas. Você não vê o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também tomar decisões assodadas, né? Eu acho que o Ministério Público tem que ter um pouco de responsabilidade também, porque fazer isso nesta semana, em uma entrevista que foi dada há pouco, é praticamente um julgamento público, né? Em que se afirmam ali as acusações. Isso incendeia o país nessa semana, né? Bom, vamos acompanhando então. Tem que acompanhar e ter serenidade porque a democracia é um bem muito importante para ser solapado com irresponsabilidade, com escalada na guerra política, né? Essa pelo menos é a minha opinião, né? Legal. Obrigado, Kennedy. Até a próxima, hein? Um abraço. Muito obrigado ao Kennedy Alencar, comentarista da CBN. Hoje é excepcional.